países e nos aspectos socioeconômicos. Então, é um critério que se baseia nessas três coisas. Na história, de como foi colonizado, de como foi ocupado, né, de que povos ocuparam, que língua fala, quais são os costumes, principalmente língua falada aqui, e o socioeconômico. São países desenvolvidos, são países em desenvolvimento, são países mais pobres, como vive a população. Então, eles se baseiam nesses três aspectos juntos. Um só não define, tá? Então, dá para olhar no mapa que tudo que está pintado de azul, esse mapa não tem no livro de vocês, tá bom? Tudo que está pintado aqui de azul, é a América Latina. Repare, México, todinha América Central, tanto a continental quanto a insular, e a América do Sul faz parte da América Latina, tá? Reparem que nesse outro critério, ó, o México está junto com Canadá e Estados Unidos para formar a América do Norte. Nesse outro critério, o México não está junto com Canadá e Estados Unidos. O México faz parte da América Latina. O que é América Latina? São todos os países de origem latina, que foram colonizados por povos latinos, que a língua falada é de origem latina. Português e espanhol principalmente, tá? Principalmente. Alguns países, como a Jamaica, que fica na América Central, a Guiana, que fica aqui, ó, que fala inglês, o Suriname, que é esse país aqui, fala holandês, foi colonizado pelos holandeses. Essas línguas aqui, o inglês, o holandês, não é língua latina. Mas se eles não falam uma língua latina, por que eles são chamados de América Latina? Por causa das condições socioeconômicas. Porque são países que subdesenvolvidos, são países mais pobres, são países em que a população não desfruta de boas condições de vida, são países que não têm boas condições, nem sociais, nem econômicas, tá? Então, por isso, apesar de falar inglês, por exemplo, a Jamaica faz parte da América Latina. E aqui, voltando, os dois únicos países que falam inglês, Canadá, não, apaga. Deixa eu começar de novo. Os dois únicos países que fazem parte da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. Eles falam inglês, eles foram colonizados por povos saxões, anglo-saxões. O tipo de colonização empreendida aqui, principalmente aqui no norte dos Estados Unidos, no Canadá, foi uma colonização diferente da colonização implantada na América Latina, por exemplo. Então, por todos esses aspectos, América anglo-saxônica. América Latina e América anglo-saxônicas, idiomas falados, olha, espanhol, português, inglês, francês, holandês, tem países que falam inglês e francês, inglês e espanhol, espanhol crioulo e francês, espanhol, ou seja, crioulo, quichua, aimara, são línguas regionais, são línguas dos primeiros povos que habitavam esse continente, tá bom? Mas as principais línguas faladas o espanhol, o inglês, o francês e o português. América Latina, características da América Latina, então. Todos os países da América Latina, por isso são englobados nesse critério, baixo desenvolvimento econômico. Por isso que a Jamaica, o Suriname, a Guiana, eles estão nessa classificação, porque eles, apesar de falar inglês, tá, holandês, eles têm baixo desenvolvimento econômico, produzem e exportam matérias-primas e produtos agropecuários, não são países muito industrializados, importam tecnologia e produtos industrializados. Só que dentro da América Latina tem 3 países, olha, Brasil, Argentina e México, olha lá, México, o Brasil e a Argentina, esses 3 países são diferenciados dentro da América Latina um pouco. Por quê? Porque eles são países industrializados. São os 3 países mais industrializados da América Latina, tá?
e por isso eles são chamados de países emergentes. A América Latina teve uma colonização de exploração. São países que foram explorados pelos colonizadores. A América Anglo-Saxônica, que eu já expliquei lá atrás no outro mapa, Canadá e Estados Unidos, só esses dois. Reparem que o México não está, tá? O Canadá, ele teve dupla colonização. Ele foi colonizado pela Inglaterra e pela França. A França, francês é uma língua de origem latina, tá? Mas, como o Canadá teve uma colonização feita por ingleses, é país desenvolvido, desfruta de... as condições socioeconômicas são boas, o Canadá incluído na América Anglo-Saxônica. Então, o Canadá, esta parte aqui que eu estou mostrando, ó, foram colonizadas pelos franceses e a população fala francês nessa área. E o restante do Canadá aqui foram colonizadas pelos ingleses e falam inglês. Então, no Canadá existem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. No entanto, que grande parte, não são todos, mas grande parte da população que vive aqui nessa região do Canadá está pleiteando, está querendo se tornar independente, formar um outro país independente, se separar. Só que já teve uns plebiscitos uns anos atrás e perderam. A maioria da população votou a favor de continuar fazendo parte do Canadá, tá? E os Estados Unidos, que é toda essa região aqui, ele foi colonizada pelos ingleses. Mas foi principalmente essa região aqui, ó, que eu estou mostrando, que era antigamente chamava de 13 colônias, as 13 colônias americanas. E grande parte aqui do sul dos Estados Unidos, onde eu estou mostrando aqui, foi colonizada por povos latinos. A Louisiana foi colonizada pelos franceses, o Novo México, a Arizona e a Califórnia pelos espanhóis. É que os Estados Unidos foi conquistando toda essa parte, comprando algumas, entrando em guerra e conquistando outras, enfim, recebendo, né, por acordos outras partes e acabou ficando com toda essa parte. Mas todo esse sul dos Estados Unidos foi colonizado por povos latinos, principalmente pelos espanhóis, tá bom? Ficou aqui colonizados principalmente pela Inglaterra, tá aqui, eu pulei essa parte, vamos lá. América Anglo-Saxônica, as características da América Anglo-Saxônica. Os dois únicos países, Canadá e Estados Unidos, alto nível de desenvolvimento econômico, produzem e exportam produtos industrializados e tecnologia, né? A população desfruta de boas condições de vida, ou seja, são os dois únicos países do continente americano desenvolvidos. O restante é tudo subdesenvolvido, com destaque para o México, Brasil e Argentina, que são países subdesenvolvidos industrializados, tá? Voltando, América Anglo-Saxônica, a colonização foi de povoamento. Lembra, América Latina, exploração. América Anglo-Saxônica, de povoamento. E aí eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês compararem as duas. Não tem no livro de vocês. Colonização de exploração na América Latina e no sul dos Estados Unidos, onde foi colonizado pelos espanhóis e tal, tá? A de povoamento é a América Anglo-Saxônica. O tipo de mão de obra que foi utilizado na colonização de exploração, a mão de obra escrava. No início tentaram escravizar os índios, não deu muito certo, né? Até que eles começaram a escravizar e trazer os negros forçadamente da África para se tornar escravos. Tanto no sul dos Estados Unidos, quanto na América Latina inteira foi a mão de obra escrava. Sul dos Estados Unidos é colonização de exploração. Já na colonização de povoamento, a mão de obra era familiar, livre e assalariada. Era a própria família que trabalhava. Quando a propriedade era um pouco maior, eles tinham que contratar trabalhadores, mas eles pagavam o salário, não era escravo, tá? Na colonização de exploração, eles
como diz o nome, exploração. Eles exploravam todos os recursos minerais e vegetais da América Latina inteira, sul dos Estados Unidos, para levar para Europa, tá? Já na de povoamento, o objetivo não era explorar, era ocupar, era morar, era viver nessa nova terra. Eles queriam criar uma nova pátria. Então, eles não tiravam nada de lá para mandar embora. Tudo ficava lá, tá? Na de exploração, foi baseada em extensas propriedades rurais monocultoras, que recebiam o nome de plantation, tá? Já na colonização de povoamento, se baseava nas pequenas e médias propriedades policulturas. Aqui era monocultura, se plantava um único produto destinado ao mercado externo, ou seja, para exportar. Então, no caso do Brasil, por exemplo, se plantava cana-de-açúcar para levar para a Europa, depois o café para ser vendido fora do Brasil, enfim. Já na colonização de povoamento, as propriedades eram pequenas, médias e pequenas, e eram policultoras, ou seja, como a intenção não era mercado externo, era um mercado interno, era para ser consumido dentro do próprio lugar, dentro da própria América anglo-saxônica, era para alimentar a população. Então, eles plantavam vários produtos, por isso que era chamada de policultoras, que se cultivava vários produtos, cereais, batatas, legumes, verduras, enfim, tá? A formação histórica do continente americano está na página 98. Quando os colonizadores chegaram aqui, os portugueses, os espanhóis, já existiam os povos pré-colombianos. O que é pré? Antes. Colombianos, de Cristóvão Colombo, que chegou aqui na América pela primeira vez. Então, pré-colombianos é antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso, colombianos, tá? Quando os colonizadores chegaram, já existiam povos aqui, que eram os povos que a gente chama de indígenas, ou eram os povos que ocupavam desde lá da América do Norte até a América do Sul, era ocupada por esses povos pré-colombianos. Eles eram distribuídos por todo o território, só que eles tinham uma organização sociais diferente. A maioria vivia da caça, da pesca, da coleta, da agricultura, como a maioria dos índios aqui do Brasil viviam assim. Só que esses três povos, que está pintado no mapa aí da página 98 de vocês, são os astecas, os maias e os incas, eles tinham uma organização social e econômica diferente dos demais. Eles se diferenciavam. A organização deles, social e econômica, era mais complexa. Eles organizavam-se em cidades, coisa que os outros não, os índios brasileiros que viviam aqui no território brasileiro não. Eles praticavam comércio, conheciam arquitetura, noções de arquitetura, de matemática, de astronomia, técnica de fundição de ouro, de prata, coisa que aqui os tupis, os guaranis, os tupi-guaranis, os caraíbas não conheciam. Não viviam em cidades, viviam no meio da floresta, então eles tinham uma organização diferente. Esses astecas, maias e incas, eles se diferenciavam dos demais, tá? Eu coloquei umas fotos aqui, ó, dos astecas que viviam no México. Reparem que os astecas, ó, no México, os maias, eles pegavam o sul do México, na península do Yucatán, chama Yucatán, e uma parte da América Central, são os maias. E os incas, que ocupava toda a costa do Pacífico, né, a costa oeste, as áreas das montanhas altas, são os incas. Então, vamos lá. Os astecas, que ocupavam o México, isso daqui são ruínas que existem até hoje, que são consideradas um conjunto maravilhoso de arquitetura daquela época, né? Essa daqui também fica no México, mas é maia. Essa é das astecas.
Essas são dos maias. Essa daqui é considerada uma das 7 maravilhas modernas do mundo, que é a pirâmide de Giza, que fica na península de Yucatán, no México, que é do povo maia. E na América do Sul, Machu Picchu, que também é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que é dos Incas, tá? Que fica bem nos altos das montanhas, fica no Peru. Tudo bem? Acabou. Fim. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. E essas videoaulas ajudam muito vocês a responderem as tarefas, tá bom? Beijo para todos.